Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. E você com certeza sabe quem foi Ayrton Senna. Aponta a Senna! Vem pra reta! Vai pra vitória! Mihaly Ridazzi! Ayrton! Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Senna! De ponta a ponta! No ano de 2024 fazem 30 anos da morte do piloto e do fim da sua carreira brilhante, já que Senna em vida conseguiu 41 vitórias, conseguiu 80 pódios, 60 pole positions e vários prêmios individuais em várias modalidades do automobilismo, não apenas ali da Fórmula 1. Mais do que isso, aquele trágico acidente em Imola foi televisionado para milhões de pessoas, parando o Brasil e o mundo. Muita gente acompanhou e eu tenho certeza que se você estava vivo, seja criança ou adulto, naquele trágico ano de 94, você se lembra das homenagens, do velório, da cobertura da mídia, e isso gerou tantas imagens particulares que acabou gerando uma gigantesca memória coletiva. O luto de Ayrton Senna foi um grande marco da história recente do Brasil. E é justamente por causa dessas datas importantes e também pelo lançamento da minissérie Senna na Netflix que eu decidi fazer esse vídeo, não para analisar a carreira de Ayrton Senna, mas para falar alguma coisa muito mais importante na minha visão de historiador, que é a transformação da pessoa Ayrton Senna em um mito, o Ayrton Senna do Brasil. Antes da gente seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos logo pro vídeo. O que é um mito? Essa palavra está muito presente na política nacional recentemente, mas também está muito ligada a vários heróis e personagens que contamos histórias e que fazem sentido para a nossa sociedade ou para a nossa memória coletiva. Porém, mitos não são a mesma coisa o tempo todo e muitas vezes, dependendo dos seus usos, nem significam a mesma coisa. E no caso de Ayrton Senna, a palavra mito apareceu muitas vezes, principalmente sobre a idealização de uma pessoa que tinha muitos erros, vícios e maus hábitos em um símbolo de perseverança, determinação, vitória, mérito, algo que foi muito forte entre as décadas de 80 e 90 no Brasil, conforme essa imagem gigantesca de Ayrton Senna foi sendo criada, tanto pela sua posição como piloto, de maneira orgânica, já que de fato Senna foi muito vitorioso, assim como pela cobertura da mídia, que nós iremos falar já já, e também de maneira geral das suas aparições em entrevistas, onde ele mostrava de forma bastante oral muita da sua história e da sua visão de vida, algo que é muito frequente. Eu, por exemplo, no ano de 2022 fui numa amostra do Senna lá no shopping Vila Lobos, em São Paulo. E uma coisa ficou muito clara, que era como eles usaram a própria voz do Senna para narrar sua própria história. Então você ia lá, passando pelos corredores, vendo a vida desde pequeno do Senna e desde cedo a sua paixão por corrida, pela clássica história do seu pai, Milton, o dono de uma fábrica de autopeças, ali no meio do século XX em São Paulo, criando um kart para o Senna, que era um cortador de grama equipado com um motor maior e com um volante ali mais arrumadinho. Então esse foi o princípio, e quando você acompanha essa amostra, você vê Senna, através da inteligência artificial, contando a sua própria história, algo que só é possível pela quantidade gigante de trechos de entrevistas que ele falava sobre si mesmo. Questa memória molto chiara di quando siamo andati in quel negozio per comprare la bicicletta e io nervoso, ansioso di avere la bicicletta subito come un bambino e mio padre che negoziava con il padrone del negozio per avere un prezzo giusto come dovrebbe essere un gran negozio e era soltanto una piccola bicicletta, però per me allora
era tutto che io volevo avere nella mia vita. Quando falamos inclusive de mito, a clássica origem está ligada aos gregos e romanos, principalmente para nós ligados nessa bagagem ocidental. A ideia grega e romana de mito estava muito ligada a algo muito maior, que era a própria noção de história. Nós, aqui, no mundo contemporâneo, achamos que a história caminha para frente. Nós passamos por eventos e eles vão sempre rumo a algum lugar, o futuro. O passado fica para trás, o presente está acontecendo e o futuro é aonde nós chegaremos. Essa ideia é uma visão muito nossa, já que na Grécia e em Roma isso não acontecia. Eles tinham uma visão cíclica de mundo. Claro, eu estou simplificando aqui bastante, existem várias nuances do que é ser cíclico, etc. Mas o ponto é que nós encontramos nos textos de filósofos, contadores de história, políticos, muita gente que deixou fontes escritas sobre o seu pensamento com essa visão de que a história estaria sempre se repetindo. Dessa maneira, a humanidade deveria aprender justamente com a história e, dessa maneira, a história ali ligada bem na ideia de memória, na ideia de você se lembrar de algo para determinado fim, e dessa maneira a sociedade deveria conhecer esse passado para evitar erros no futuro. Então essa visão clássica faz um lugar muito importante para os mitos, já que os mitos seriam histórias que têm uma lição de moral, que passam por experiências que as pessoas daquela época viviam e dessa maneira serviriam para nortear as práticas humanas através do tempo. Você não precisa viver sem saber o dia de amanhã, basta olhar para as histórias contadas e fazer diferente dos personagens que provavelmente estariam numa situação muito semelhante à sua. O historiador Paul Veyne, inclusive, um dos grandes historiadores do mundo antigo, fala no seu clássico Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos, tirando muito dessa perspectiva religiosa, que mito é sempre uma questão divina, e colocando mais o mito numa perspectiva de imaginário, do que as pessoas pensam sobre si mesmos, na noção de como esse pensamento se conecta com o tempo, esse tempo cíclico que eu acabei de explicar. Dessa maneira, isso faz muito sentido para nós quando a gente analisa o mito de Cena, seja Aquiles, Teseu, Perseu, as próprias alegorias que Sócrates e Platão falavam no mundo real. Tudo isso envolve a aquisição de personagens. Você cria um personagem central para uma história que vai passar por situações onde você que ouve ou você que lê deveria se inspirar. Dessa maneira, esses heróis são exemplares. Eles são colocados como se fossem, de fato, espelhos para nós como sociedade. Essa ideia de espelhos, inclusive, é muito forte no mundo antigo e passou pela Idade Média, pelo mundo moderno, justamente da ideia de você se espelhar em algo para não reproduzir os erros que foram cometidos. Dessa maneira, o Cena entra muito nessa visão clássica do que é ser um mito para o Brasil. Nós temos um herói, uma história sendo construída através de seus feitos, onde você tem dificuldades, histórias de superação, e isso fica muito claro sobre como ele ia lá e lidava com carros ariscos ou com motores que ele não tinha conhecimento. No momento ali da Fórmula 1, que os motores estavam cada vez mais potentes e a tecnologia, principalmente que pegou muito do lado oriental, não à toa o Senna correu por muito tempo com motores Honda, tudo isso faz um sentido da mudança tecnológica daquele contexto e ele está sempre, Senna, lutando para colocar um carro arisco nas suas habilidades e vencer corridas. Algo que deixou ele muito forte perante a imagem dos outros pilotos. Um cara que doma o carro como se fosse um domador de cavalos, um cara que força o carro, um cara que fez 60 poles, mas muitas vezes não terminava a corrida porque ele exigia demais do seu veículo. Esse estilo agressivo que ele vai construir para si mesmo, inclusive, é algo muito forte do seu mito. Um cara que tá lá para correr, para sempre vencer, para forçar o carro até o último segundo, um cara especialista em correr na chuva, para aumentar ainda mais essa ideia mítica de um homem que não importam as condições extremas, não importa a pista de Mônaco, não importa a chuva em Interlagos, é um cara que vai vencer as adversidades e vai trazer uma catarse, ou seja, uma finalização para toda uma sociedade, não só para ele. Afinal de contas, corrida só existe porque tem alguém olhando. E um elemento interessantíssimo é que Senna, através da sua habilidade, também tinha forte interesse em construir essa imagem para o público.
Estamos nos anos 80, um mundo cada vez mais conectado, globalizado, veiculado, onde você tem acesso à mídia internacional com bastante facilidade, e o Senna sabia disso. Eu acho muito legal que na série, de vários momentos que de fato parecem agiografias, aquelas obras feitas para contar a vida de santos, onde nunca existe nada de errado, o Senna também tem momentos de construir a sua imagem, principalmente no início da carreira. Seja ele mandando fotos para a imprensa, seja eles contratando fotógrafos específicos para ele no comecinho, seja ele ficando amigo do Galvão Bueno, que também estava despontando na década de 80 como um grande locutor e que nos anos 90 seria basicamente o símbolo de locutor oficial do Brasil, através, claro, da força que a Globo tinha, e isso é uma coisa inegável. E aí, toda essa dinâmica de construção que inclusive aparece na série é interessante, porque quando a gente pensa nos mitos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, não são personagens que podem criar a própria história dessa maneira. Claro, nós temos políticos, filósofos, pessoas que acabam criando uma bela versão de si mesma ou pagam para alguém contar a sua história. Só que no caso do Senna, é bem interessante ele lidar com esse contexto novo, globalizado, internacional, onde ele vai lá e cria essa imagem para ele. Então, acima de tudo, existe esse elemento de mitificação, existe um desenvolvimento. A todo momento, se criam mitos a toda hora. As redes sociais mostram isso em 15 segundos. Outro elemento interessantíssimo são as rivalidades. O que é de uma boa história se não há um confronto entre o bem e o mal? Uma história entre o certo e o errado? E no caso, a rivalidade do Senna contra o Alan Prost foi fenomenal. Teve os momentos clássicos como eles se batendo por 2 GPs seguidos lá em Suzuka, valendo o título em uma vez para um e uma vez para o outro, assim como os debates que eles tinham, as brigas que eles tinham, inclusive quando ambos eram da McLaren. É uma coisa fundamental. E depois, quando eles fazem as pazes, no fim da vida do Senna, você tem esse elemento maior. O Alan Prost levantou o caixão do Senna. Ele levou até o túmulo. Temos essa construção, inclusive, de reconciliação. E essa rivalidade, essa determinação, essa história contada por ele mesmo e procurada também pelos seus assessores de imprensa, pela amizade com Galvão Bueno, que tinha um interesse jornalístico em aumentar essa imagem, consolidaram o Senna como, de fato, o Ayrton Senna do Brasil. O tema da vitória, a bandeira nacional empunhada em vários momentos, a força que o Senna tinha nas propagandas da época, toda a aparição dele como uma pessoa midiática de verdade, em um contexto de transição do Brasil, que a gente vai ver o fim da ditadura militar, novas eleições, vários planos econômicos. O Senna não vai ver o plano real, por exemplo, mas ele vai estar lá quando o Collor sofre o impeachment. Então são várias questões que aumentam a questão do Senna como um herói fora dessa dinâmica da política, fora dessa dinâmica dos heróis nacionais. É a criação de um novo deus do automobilismo. É um herói das crianças até os adultos. É o pessoal parar de madrugada para ver corrida no Japão. É muito emblemático o que a gente via nos anos 80 e 90 com o Senna. Então essa mitificação é um misto de vários fatores, mas querendo ou não, é um mito, já que Senna a todo momento tem falhas, perde a paciência, é um cara que vai cometer erros, faz parte. Ele também tinha vários vícios, várias questões de brigar com a equipe, essas políticas agressivas que ele tinha de forçar muito o carro. Tudo isso são perspectivas que muita gente acaba não gostando dele. Afinal de contas, até com outro brasileiro, o Nelson Piquet, o Senna vai ter uma pesada rivalidade, que muita gente vai comprar ao lado do Senna e falar que o Piquet não passa de um invejoso. Isso que o Piquet também foi tricampeão pelo Brasil na década de 80? Se considera o piloto dos brasileiros, pelo que eu entendo. Não. E ele é um piloto dos estrangeiros que nasceu no Brasil? Não, eu não posso considerá-lo um piloto do estrangeiro ou eu um piloto dos brasileiros. Eu posso falar sobre mim, falar sobre ele, eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado, né? É que nem eu falei, eu gosto do Brasil, vivo aqui, sempre estou aqui, porque gosto da minha família, dos meus amigos. E sobre o Piquet, eu acho que ele carrega as cores do Brasil, mas ele não vive o Brasil. Ele vive um outro mundo, ele vive o exterior, ele vive a Europa mais do que você diria que o Piquet é mais snob do que você? Essa coisa dele viver fora, você aqui, o que explica pra gente o que é isso? Snob? Olha, para ser honesto, eu acho que o Piquet é uma pessoa que tem grandes qualidades, mas talvez ele tenha alguns problemas de infância e
alguns problemas com a imprensa que existiam efetivamente alguns anos atrás, quando ele estava crescendo ainda na Fórmula 3, que marcaram muito. E além disso, a parte amorosa do Senna não é a mesma que a gente vê em outras celebridades. E aí é uma coisa interessantíssima que o Edgar Morin fala. Existem celebridades e existem heróis. A celebridade a gente acompanha como se fosse um livro de fofoca, mas um herói, ele tem uma responsabilidade, a gente olha para ele esperando algo de volta, um exemplo, essa carga bem mítica do mundo da antiguidade. Senna ficava com suas namoradas, foi casado, não teve filhos, porém era sempre visto como um cara solitário, focado no trabalho. E isso também faz parte de uma construção que acontece na sua imagem. Afinal de contas, heróis não têm necessariamente uma namorada, um amor. Pode até ter, mas geralmente na história, quando a gente pega nesses mitos mais antigos, a história geralmente é de um herói que vai salvar alguém, mas não que vai ter lá uma vidinha feliz. Geralmente esses heróis são impulsionados ou para salvar ou para lidar com a tragédia de uma perda. É bem forte isso. Só que no caso do Senna, isso não acontece tanto. Afinal de contas, vai ter muitas namoradas. Quando ele vai pro fim da sua vida, ele tá namorando a Adriane Galisteu, depois de passar por várias pessoas, inclusive a Xuxa, e isso também vira brigas de família e tudo mais. Só que quando a gente vê a série ou a campanha de memória póstuma em relação ao Senna, existe uma limpagem de imagem. Você tem o Senna como se fosse o amor perdido da Xuxa, a Adriane Galisteu é jogada de lado, os personagens são elencados para você contar uma história amorosa do Senna que seja digna desse herói. Então você tira essa parte pior e deixa a parte melhor, como um cara determinado que amava, se sentia amado, porém ele tinha um objetivo maior que era vencer. E por fim, para acabar esse vídeo, existe um autor chamado Paul Riquet, um grande historiador que tem um livro gigantesco e fenomenal chamado A Memória, a História e o Esquecimento, onde ele fala sobre essa trinca de palavras que mexem com a dinâmica da história. Memória é aquilo que nós nos lembramos e faz algum sentido para nós como sociedade ou como elemento particular. A história é o confronto dessas narrativas e o esquecimento é aquilo que nós deliberadamente esquecemos ou não queremos lembrar. No caso do Senna, essa trinca está mobilizada o tempo inteiro. E quando nós vemos a série Senna, ou documentários como o filme Senna de 2010, ou como essa amostra do Senna que eu vi no shopping, entre outras questões, o Senna é sempre esse cara onde a imagem é lapidada e você esquece algumas coisas específicas e tenta se lembrar dessa parte de mito do Senna como um herói nacional. E muita gente vai preferir isso mesmo. Muita gente vai querer pensar no Senna como esse herói gigantesco num Brasil que é tão carente de heróis. De um cara que estava lá pelo Brasil levantando a bandeira enquanto nós estamos vendo o impeachment do Collor, ou os escândalos do governo Sarney, ou a ditadura militar. Senna, dessa maneira, vai ter sim toda uma construção desse herói apesar da morte dele. Ele continua. A Fundação Ayrton Senna, chefiado pela sua irmã, os filmes e séries que saem, a papete do Seninha, que até eu tive ali nos anos 90, tudo isso é uma continuidade da sua visão de maior piloto de todos os tempos. É algo que impacta os pilotos que estão correndo na Fórmula 1 agora, as crianças que têm que se inspirar em alguém, a política de pessoas que viveram naquela época, que vão se lembrar do Senna com muito carinho, e nesses 30 anos podem até se chocar que fazem 30 anos que ele não está mais entre nós, mas a imagem de herói está presente. Só que é sempre uma imagem falsa. São as histórias que nós nos permitimos contar. Só que não é para eu apagar a imagem do Senna, não é esse o meu objetivo aqui. É entender que existe sim uma construção de uma imagem idealizada por uma pessoa e que tanto ele agiu nesse sentido, quanto a sua família, quanto a imprensa, como nós como sociedade colocamos essa pessoa num patamar muito alto, demos essa responsabilidade para ela, porque isso é uma escolha coletiva, e isso é o ponto. Não precisa tirar o Senna do seu escopo de heróis, mas sim entender que existe um processo por trás. E entendendo esse processo, você pode colocar ele sim como uma pessoa que tem feitos e que tem exemplos que podem dar sentido para a sua vida. Mas é importante entender como essas coisas são construídas. Nada é natural, nada é simplesmente dom ou genialidade. Essas coisas são desenvolvidas, vem de muito esforço, algo que o Senna sempre falou, que ele não, por exemplo, foi sempre bom na chuva. Ele praticou, entre outras coisas. Então, menos naturalização e mais construção. Até para a gente entender que pessoas podem sim ser heróis.
mas alguém colocou elas lá. É isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, que virou um grande vídeo de teoria da história, mas é algo importante pra gente entender como mitos são construídos. E o Senna, definitivamente, talvez seja o maior mito que o Brasil tenha, depois, sei lá, do próprio Rei Pelé, que até restaurou a monarquia para mostrar sua majestade. Bom, espero que tenham gostado. Vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Não esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar, galera. Escrevam aqui embaixo o que vocês gostaram e se você gostava ou se lembra dessa época do Senna. É isso, até semana que vem, galera.